E aí, pessoal, estão marcadas as duas reuniões que definem o futuro do Grêmio. Você vai entender. Uma do Conselho de Administração e outra do Conselho Deliberativo. E essa promete pegar fogo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Vamos começar? Sim. As reuniões que o Grêmio vai fazer que vão definir o futuro do Grêmio. Agora, o futuro quase presente, que é definições obrigatórias do segmento desse departamento do futebol que afundou no ano de 2020 e também no ano principalmente de 21, e a vida administrativa e financeira do Grêmio. O valorizado clube que se organizou administrativamente e que afundou em cima de uma gestão terrível no departamento de futebol. É sobre isso que a gente precisa tentar, ou é um quebra-cabeça que a gente precisa movimentar. Eu começo com a reunião de segunda-feira. Hoje, sábado, estou gravando sábado à tarde esse conteúdo. Segunda-feira, dia 13 de dezembro, o Conselho de Administração do Grêmio começa a dar uma diretriz. Quem são os conselheiros? É o conselho eleito, né? O executivo do Grêmio. Presidente Romildo Bolzan, aí os vice-presidentes Paulo Luz, Adalberto Praz, Duda Kreff, Marcos Herman, Cláudio Oderich e Guto Peixoto. Esse é o time de 7 pessoas que vão organizar o futuro do Grêmio. Aí vai ser e o Denis Abraão. Denis Abraão é vice-presidente de futebol, mas não faz parte do conselho de administração que foi eleito e que o torcedor está, de fato, muito incomodado com as pessoas, principalmente pela inércia com que o Grêmio tratou as suas dificuldades. Esse conselho de administração se reúne na segunda-feira, normalmente se reúne, olha, muito tempo, desde o início da gestão Bolzan, nas segundas-feiras, se reúnem para decidir os futuros do Grêmio. Normalmente. E essa reunião está marcada mais uma vez. Só que essa é a primeira reunião do Conselho de Administração após o rebaixamento do Grêmio. Muitos já diziam que o Grêmio já sabia que o rebaixamento estava acontecendo, no sentido de só contando as horas, que foi no último dia, da forma mais dramática possível. Mas a reunião do Conselho que vai começar a encaminhar é essa, não a anterior, porque ainda existia algum tipo de esperança, algum tipo de vida. Essa reunião define o vice-futebol, essa reunião define, por consequência, quem vai ser o treinador ou quem não vai ser o treinador, e também acho que a questão das dispensas e da ordem administrativa financeira deste momento do Grêmio. E aí a gente vai para a segunda reunião, que foi marcada, na verdade foi antecipada, que é a reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio, que vai discutir o orçamento. Isso mesmo, quando é 16, 3 dias depois da reunião do Conselho de Administração, o Conselho Deliberativo vai se reunir. E aqui nós já temos um outro cenário, porque grande parte destes conselheiros aqui estão incomodados com o Conselho de Administração e o rebaixamento do Grêmio. E não pode ser diferente. A gente tem que sempre posicionar essa hora e dizer o seguinte: essa diretoria que é vitoriosa em determinado momento da história afundou e colocou o Grêmio na sua pior derrota da história. O rebaixamento do Grêmio de 2021 é a maior derrota da história do Grêmio. É o maior fracasso da história do Grêmio. Maior do que 91, maior do que 2004, exatamente pelos méritos da gestão. A gestão que construiu solidez financeira, que tinha toda a estrutura para poder pagar 15 milhões por mês em uma folha de pagamento, não podia ter permitido que esse alto investimento transformasse o Grêmio num time de segunda divisão. E por isso que a reunião do dia 16 vai ser muito tensa. Por quê? Porque a discussão é o orçamento do Grêmio. Para você entender a grosso modo, o Grêmio fatura 400 milhões por ano. Fez isso nos últimos anos. Não vou dizer o número exato aqui, um pouco mais, um pouco menos, vendeu mais, vendeu menos. Mas basicamente 400 milhões de reais.
E agora o orçamento da Série B vai dizer o seguinte: quanto perdemos? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Porque se o Grêmio operou em superávit nos últimos anos, e operou em razão, obviamente, da venda dos jogadores, é preciso saber agora, e agora, quanto vai fazer? Qual é o orçamento? Quanto o Grêmio admite que perde a partir do rebaixamento? Eu fiz um vídeo já faz algum tempo, vou ver até se eu acho o link e boto aqui na descrição desse vídeo, que dizia o tamanho do buraco que o Grêmio estava se metendo. E que acho que as pessoas não tinham se dado conta. Porque naquele vídeo eu falava exatamente do buraco financeiro. E aí não é buraco de dever, não é isso. É o que tu deixa de faturar. Por exemplo, se tu considerar que o Grêmio fatura 120 milhões em direito de TV e premiações, esse ano tu vai passar para 8. Porque tu não tem a Libertadores, tu não tem a Sul-Americana e tu não tem o Campeonato Brasileiro. O direito de TV, que gira em torno de 30% da nossa receita anual, ele vai cair para 15% do que o Grêmio já faturou. E isso tem um impacto de praticamente 100 milhões. E aí a gente, de cara, vai sair dos 400 para 300. Aí vai dizer, pô, 300 na Série B é barbada. Claro, é mais do que os clubes faturam. Só que os teus jogadores que representam lá 80, 90, 100 milhões, vão para quanto? Se tu desvalorizou tanto o teu ativo. Eu acho que o quadro social vai dar uma resposta positiva. Eu acho que a questão do marketing não vai perder muito, porque os patrocinadores querem o público do Grêmio, e o público do Grêmio é fiel, não vai sair na segunda divisão. Mas venda de jogador, que é uma ação em cima de valorização, vai cair muito. 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 Nós não temos mais Everton, nós não temos mais PP, nós vamos ter o Wanderson, talvez alguns meninos que não foram ainda revelados, e acabou. E acabou. O trabalho foi um fracasso. Nós temos que ter esse entendimento. O resultado de campo é o resultado do fracasso que o Grêmio desenvolveu ali. E isso vai ter repercussão exatamente nesse dia 16 aqui. Quando sair a reunião e o Grêmio divulgar o orçamento, nós vamos ter a noção exata do que se modificou. Pega um e joga do lado do outro. E aí a gente vai ter o tamanho do problema. E não é o César que está dizendo, não é ninguém aqui. É o número frio da administração do Grêmio que vai revelar pra gente o tamanho. Por que essa reunião foi marcada para o dia 23 e agora voltou para o dia 16? Fica evidente que o Grêmio tinha 2 orçamentos já montados, um em caso de permanência e um em caso de fracasso. É evidente isso. E agora a gente vai ter a noção exata. Portanto, as reuniões da próxima segunda-feira, que define o futuro do projeto do Grêmio, e principalmente a reunião do dia 16, que define o tamanho do investimento do Grêmio, é que nós vamos ter a noção, primeiro, de que o Grêmio vai ou não vai partir para as definições e para mudanças mais radicais. Primeiro ponto. Segundo ponto, qual vai ser o tamanho do Grêmio no ano que vem? Isso nós vamos saber na semana que vem. Eu espero que a reunião do Conselho de Administração não seja as entrevistas que nós vimos, que dão conta de um Grêmio que quer dar continuidade ao trabalho de evolução do time, ao diagnóstico, se alguém tiver mal aqui, a gente vai descobrir e tirar. Todos estão mal, é só olhar no espelho, deu errado, fracassou. O Grêmio foi mal, o Grêmio perdeu, o Grêmio está rebaixado. Nós estamos tudo caminhando, olhando para o lado, olhando para o chão. Então não vamos dizer, não vamos tentar passar a ideia de que está bom, porque não está. O trabalho do futebol fracassou. E o primeiro ponto para a gente sair desse buraco é ter essa consciência. Então, no dia 13, mudança radical do apêndice, que é esse departamento de futebol do clube. Mudança radical, não é mais ou menos. Não é passar pano aqui, tira o Serri, tira o Marcelo Oliveira. Não, mexe na estrutura, começa no CEO e vem baixando. Tira todo mundo. Pelo amor de Deus. Agora, no dia 16, mais técnico,
mas também muito importante para a nossa história, a construção do nosso tamanho para o ano que vem. Quanto perdemos? Dia 16 nós vamos ter exatamente o número da nossa derrota no sentido de organização do clube. E eu tô curioso para saber. Espero que o Grêmio consiga construir algo muito importante para a gente ter solidez no ano mais difícil da nossa história, que vai ser o ano que vem. Espero sinceramente que isso aconteça. E espero que esses números possam dar uma linha de otimismo para o nosso torcedor. Lembrando, isso não é definidor, porque o Grêmio tinha no ano passado toda a estrutura de dinheiro e fracassou. Então é só uma ideia, porque o Grêmio, se não mexer bem e se não conseguir levar as pessoas certas, talvez fique no mesmo lugar. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar mais vezes. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.